Doutora em língua inglesa pela Universidade de Edimburgo, Ashley Hale nos ensina em Uma Vida Vasta como as minhas limitações podem ser uma bênção, a como de fato viver a vida presente aqui na Terra, limitada e cheia de revelações para nós sobre a nossa pequenez, como a gente pode encontrar a bondade de Deus nas nossas vidas mediante essas limitações. Nessa obra, a autora ela faz um paralelo entre a vida de Jesus aqui na Terra e a nossa vida limitada. Ela fala que o próprio Deus, o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, ele veio como forma humana, ele precisou entrar no ventre de uma mulher comum para vir ao mundo, passar por absolutamente tudo que ele passou, incluindo as humilhações, as afrontas, as acusações, a ter uma profissão, a ter uma vida simples. E ao mesmo tempo ele era Deus. E mesmo, aliás, completando isso, né, completando essas características de humanidade, na verdade ele fez tudo isso por amor a nós, por um plano maior de salvação. E é muito bom porque a gente consegue entender que todas as nossas limitações, elas não são por acaso. Elas não são apenas para nos mostrar que somos humanos e que somos pequenos, mas para mostrar que essas limitações, elas na verdade são uma provação do próprio Deus para nossas vidas. A obra é composta por 13 capítulos e cada capítulo ele fala um pouco sobre essas limitações e em cada capítulo, em cada parte, né, dessas limitações, ela faz um paralelo com a vida de Cristo aqui na Terra. Então no capítulo 1 nós temos um convite a considerar a liberdade e o significado. Então ela começa falando, por exemplo, da experiência de ir ao supermercado nos Estados Unidos, onde há uma grande variedade de produtos. E ela fala que essas várias possibilidades, né, de você comprar diversos produtos, faz com que a gente às vezes se sinta perdida. Ela fala que ela precisa comprar um item no mercado e ao ver uma tamanha variedade, ela fica extremamente confusa e acaba saindo de lá sem absolutamente nada, sem nenhum produto. E ela faz um paralelo justamente com isso, de que às vezes a gente quer tanto a liberdade, a gente quer poder fazer tudo, que a gente acaba não conseguindo fazer absolutamente nada. Então essa restrição, né, de fato a gente não viver essa liberdade exacerbada, faz com que a gente tenha para onde ir, a gente tenha um caminho traçado, a gente saiba o que escolher, a gente saiba o que fazer e a gente não se sinta assim perdido diante de tantas possibilidades. E aí quando ela faz o paralelo com Jesus, ela fala o seguinte: a liberdade não é simplesmente a liberdade de restrições, mas a liberdade para algo, a liberdade para amar. Jesus modela para nós o que é essa liberdade para amar. Para aqueles que chegam cansados e sobrecarregados, Jesus é a cura. E logo no início você chega à conclusão que a verdadeira liberdade, a liberdade que é boa, é a liberdade que nós temos em Cristo, porque Ele nos libertou de fato do pecado, da escravidão do pecado. Então quando a gente encontra essa liberdade nele, é aí que de fato somos livres. Mas não a liberdade humana, aquela liberdade que faz com que a gente faça tudo o que a gente quer. Na verdade, essa liberdade é uma falsa liberdade. Ela é, na verdade, uma escravidão às nossas próprias vontades. Um dos capítulos também que me chama muita atenção é o capítulo 2, que fala: os limites eram bons, muito bons, um convite à pequenez. E aí ela faz esse paralelo da nossa pequenez diante da imensidão do mundo, mas ela faz esse paralelo com Jesus, sobre o fato de que Jesus veio ao mundo através de um ventre, ele precisou passar por tudo que uma criança passa, sabe? Por aquele aperto dentro da barriga da mãe, pelo nascimento que é sofrido, enfim, por crescer, por fazer tantas coisas que qualquer ser humano faz. E ele era Deus, ele vivia na glória com o Pai, e ele se limitou. E tudo isso foi muito bom. Esses limites, eles foram bons para nós. Então, eu acho muito interessante quando ela tem essa inteligência narrativa, sabe? Essa sagacidade em entrelaçar a nossa limitação com a vida de Jesus de forma muito bela, de forma muito bonita. Então, ela vai trazendo tudo isso, trazendo esse aconchego para o nosso coração de entender, poxa, realmente as minhas limitações, elas fazem sentido, elas têm um propósito, elas têm um porquê e um pra quê. E aí ela fala também sobre espera, sobre descanso, numa vida em que a gente se preocupa tanto, sabe, em querer produzir, em querer mostrar para as pessoas o quão bom nós somos naquilo que nós fazemos,
ela mostra que de fato não é isso que agrada ao Senhor. Viver uma vida vasta é viver uma vida em Cristo, é deleitar daquilo que Ele preparou para nós. Claro, com diligência, com responsabilidade, mas entendendo que nós não fazemos nada sem a sua graça e sem a sua misericórdia sobre nós. Além disso, essa obra, ela nos chama a atenção para prestar atenção no aqui e no agora. Ela fala que, de fato, viver uma vida vasta é contemplar aquilo que Deus fez e Ele continua fazendo por nós. É prestar atenção nas obras da criação, é prestar atenção em Sua palavra, é prestar atenção em Sua voz através da oração, daquilo que Ele tem para nos dizer. Então, de fato, esse livro, ele ampliou minha mente para entender que nada do que eu faço é para minha glória. E tudo aquilo que eu consigo fazer é por meio da sua misericórdia, por meio de sua graça sobre mim, que é derramada todos os dias. Então, eu não vou fazer uma resenha completa, na verdade eu estou fazendo mais um incentivo a essa leitura. É uma leitura, sabe aquela leitura de janeiro, quando você quer começar o ano e você está muito tranquila de férias, e você precisa reorganizar a sua vida depois de um ano muito difícil. Eu acho que essa é a leitura perfeita para você iniciar um ano, sabe? Porque ela me fez entender que a vida corrida não é uma vida que glorifica o Senhor, não é uma vida que faz com que a gente viva presente no aqui e agora, deleitando-se da bondade dele. Ela também fala sobre lembrar das coisas do reino, sabe? Ela fala de fato para que a gente pare e que a gente, de certa forma, consiga observar como o reino se apresenta, como ele está presente em tudo que a gente faz. Porque muitas vezes, até na própria igreja, a gente serve na igreja, a gente faz tantas coisas, mas a gente está fazendo tudo tão automático, tudo tão uma correria intensa, que às vezes a gente não convida o próprio Deus para estar conosco nesse processo. A gente só faz por fazer, porque precisa cumprir mais uma agenda, precisa cumprir mais uma demanda da sua rotina. Então, ela realmente faz esse convite para entender o propósito, para entender como Deus ele pode estar o tempo inteiro conosco, nos dando graça e falando conosco por meio de atividades tão comuns da nossa rotina. Então, basicamente, o livro ele fala sobre a redenção, como Deus ele pode redimir todas as coisas em um mundo caído, em um mundo tão caótico, em um mundo em que a gente quer ser, sabe, produzir tantas coisas, em que a gente quer fazer tantas coisas, dar conta de tantas coisas, a gente vê. Então, a autora nos lembra que nesse mundo caído, em que a gente quer provar que somos super-heróis, o Senhor ele veio para redimir todas as coisas. E aí ela fala, resumidamente, sobre a vida boa, sobre encontrar essa vida boa em Cristo da seguinte forma: e se a vida boa não tem nada a ver com o que tentamos controlar, mas sim com os pequenos convites de Deus para identificar nossos limites, sentir a nossa humanidade e nos esconder nele. Então, de fato, é um convite a gente se esconder debaixo de suas asas, debaixo de seus braços, entendendo que o Senhor controla todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas e que nós precisamos confiar nele. Esse pequeno vídeo, na verdade, não é uma resenha, mas é um convite a ler essa obra e se deleitar naquilo que o Senhor tem para falar para nós, usando essa autora tão inspirada por Deus.